Segundo a graça de Deus que é me concedida nesses últimos dias, de interpretar, desvendar o mistério da injustiça, para revelar a todos vocês a grande conspiração dos anjos contra os projetos do Altíssimo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma certeza absoluta de que, segundo a graça de Deus, eu não minto, não tenho esse objetivo. Sei que as minhas palavras, os meus ensinos, as minhas instruções, vêm corroborado pelo poder do Espírito Santo da verdade. Aonde quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar no fim de todas as coisas, na certeza absoluta que o mundo caminha para um final triste, melancólico, desesperador, para aqueles que não buscaram o conhecimento da verdade. Você só vai compreender as profecias que dizem que o mar se tornará em sangue quando você compreender o mistério da injustiça da qual eu estou expondo com a minha pregação. Sei que este é um momento delicado. Eu prego para aqueles que amam e buscam a verdade para se salvarem. Sei também que nesses últimos tempos, as pessoas já não quererão mais a verdade, nem quererão pastores que vos falem a verdade, mas buscarão para si pastores conforme as suas próprias concupiscências, conforme seus desejos sexuais, carnais, sentimentais e emocionais. Não é o meu caso. O meu caso é, desde o princípio, elucidar, ensinar, instruir, desvendar o mistério de Deus que esteve oculto em todos os séculos e em todas as gerações e que foi manifesto aos santos apóstolos. E nesses últimos dias, desvendar também o mistério da injustiça, sabendo que somente há um que opera até que do meio seja tirado. E este é o Espírito Santo da verdade, que me guia em toda a verdade. Repito, você só compreenderá a grande rebelião mundial contra Deus. Só vai compreender a grande conspiração universal contra Deus. E só vai compreender a grande subversão dos valores contra o Altíssimo, que eu vou estar revelando acerca do grande projeto de Karl Marx e Friedrich Engels, que se revela desde 1948, transformando o mundo numa grande prevaricação, numa grande independência, repito, numa grande apostasia, tornando os homens de todo mundo homens e mulheres de pecados, iniquidades e transgressões, filhos e filhas da perdição, quando você então compreender o que eu estou mostrando desde Gênesis até Apocalipse. Peço que você tenha apenas paciência para estudar cada detalhe que eu estou revelando. No último capítulo, eu mostrei a grande traição de Simeão e Levi ao projeto de Deus, ao projeto levado a Abraão, Isaque e Jacó, como promessa de que todas as famílias da terra seriam benditas através de Abraão e através de Jacó, o Israel de Deus. E aqui no capítulo 34
nós encerramos, mas eu quero só ler para você um pouco e você pode compreender por que essa grande traição de Simeão e Levi. Essa traição, na verdade, se revela a grande conspiração, prevaricação, desobediência e submissão, injustiça. Essa traição revela independência, revela conspiração, apostasia. Mostra Simeão e Levi e os que estavam com ele, homens de pecado, impiedade, perversidade, homens de morte, filhos da perdição. Que coisa impressionante. Subversivos aos valores divinos. Isso é algo impressionante, meus queridos, que o Espírito de Deus tem me revelado para esses últimos dias. Então acompanhe comigo a partir do verso 25 do capítulo 34. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, olha que coisa tremenda. Quem estava com a mais violenta dor? Todos os homens de Siquém. Afinal, eles haviam acabado de concordar com a fé. Eles tomaram posse da fé, tomaram posse da ressurreição, tomaram posse das promessas de Abraão, Isaque e Jacó. Eles tomaram posse da vida eterna. Que coisa impressionante. Eles tomaram posse daquele evangelho da ressurreição pregado a Abraão, pregado a Jacó. Estavam com violenta dor. Coisa impressionante. Todos aqueles homens, desde os meninos aos mais velhos, haviam sido circuncidados para aquela fé de Abraão, para a ressurreição dos mortos. Mas 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho circuncidado. Que traição! Que infidelidade a Deus, que deslealdade a Deus, que desobediência a Deus. E como eu tenho mostrado, por que eles fizeram isso? Verso 26. Mataram a fio da espada, a Ramor e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém, a qual já havia casado. E saíram. Olha que coisa impressionante. Ela já era mulher de Siquém. Verso 27. Vieram os filhos de Jacó aos mortos, saquearam a cidade. Olha que objetivo. Não era esse o plano do Altíssimo. Não era esse jamais o plano do Deus vivo. Pelo contrário, que todas as famílias da terra seriam benditas também com o crente Jacó, Israel. Mas seus filhos vieram aos mortos, assassinados, indefesos, homens cheios de dores por causa da circuncisão. E ainda saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã na concepção deles. Olha que coisa tremenda. Quer dizer que a virgindade da irmã deles, aquela honra moral, era maior do que a grandeza do perdão, da misericórdia, da ressurreição, da piedade, da bondade, da benignidade do Altíssimo. Era maior do que as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Que subversão violenta, você não acha? Veja só, verso 28. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos e o que na cidade e o que no campo havia, tomaram. Dá para você imaginar a tamanha impiedade? A tamanha maldade? A tamanha perversidade, astúcia e força extraordinária de uma violência sem par, por um motivo tão banal. Não se importando com o pai, isto é,
com o Criador, que havia feito a promessa da ressurreição e das bênçãos eternas a todas as famílias da terra? Para pensar. Em nome de uma moral, por causa de uma virgindade, se mataram inocentes e inocentes e inocentes e saquearam toda a cidade. Observe coisa interessante. Verso 29. Tomaram tudo que havia naquele campo. Verso 29. E toda a sua fazenda, e todos os seus meninos, e as suas mulheres levaram presos e despojaram-nos de tudo o que havia em casa. Meu amigo, isto é para mim extremamente dramático. Não sei qual é o seu conceito religioso, filosófico, mas eu estou falando de fatos. E isto está escrito para o nosso entendimento, através do conhecimento. Nós podemos ter discernimento das forças espirituais da maldade atuando nos homens, independente de suas vontades. São levados. Agora veja que coisa tremenda. Olha o verso 30. Aqui eu chamo sua atenção. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, perturbado, me intranquilizado. Vocês arrebentaram a minha vida. Vocês estão me destruindo. Vocês estão me tornando falso, mentiroso perante o mundo. Porque a promessa de Deus que me diz respeito é que todas as famílias da terra serão benditas em mim, como a promessa foi feita a Abraão, meu avô, a meu pai. A promessa é feita diretamente a mim, pelo Deus vivo. E o que vocês estão fazendo comigo? Angústia, solidão, perturbação. Eu estou acabado, eu estou arruinado. Era isso que Jacó estava dizendo a eles. O que vocês cometeram não é da vontade do Deus vivo. O Deus que me chamou. Eu não concordo absolutamente com nada do que vocês fizeram. Além do mais, vocês estão me causando prejuízos não somente espirituais, mas morais e sociais. Olha o que ele fala. Tende-me esturbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra. Vocês estão fazendo com que as pessoas me detestem, me odeiem, me desprezem e desejem a minha morte, a minha destruição por causa da sua atitude, por causa das vossas maldades, perversidades, por causa desses assassinatos covardes que vocês cometeram, que não é da vontade de Deus e nem da minha vontade. É isso que Jacó estava dizendo para eles. Entre os cananeus e fariseus eu estou fedendo, eles me odeiam, me detestam por vossa causa e por causa das vossas obras malignas. Sendo eu pouco povo em número, está falando ele de uma realidade dramática. Pouco povo, poucos filhos, poucos homens com eles, e mulheres e crianças. Ajuntar-se-ão, olha a preocupação de Jacó, e ficarei destruído eu e minha casa, por causa das vossas maldades, das vossas perversidades, por causa do vosso egoísmo, por causa da vossa moral nojenta em querer vingar a virgindade da sua irmã, quando ela já estava lá com ele, abençoado por mim, que sou o pai, que não me ofendi, que compreendi, que entendi, preguei, ensinei, instruí a vontade do meu Deus, e eles aceitaram e creram e tomaram posse, se deixando circuncidar para aquela fé pregada a Abraão, vivendo a ressurreição da vida eterna. O que vocês fizeram? Que desgosto, que tristeza, que perturbação, que angústia, que aflição vocês me colocam. E eles, friamente, apenas disseram a Jacó: faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Que pergunta descabida, sem nexo, sem valor.
quando ela já estava lá com ele, abençoada. E todos haviam crido e aceitado aquela fé, que seria para a glória de Deus. Toda aquela nação abençoada, pregando, ensinando e instruindo aquela fé de Abraão, Isaque e Jacó. O que aqueles filhos, Levi e Simeão, fizeram? O que eles fizeram? Você já sabe. Fizeram a vontade dos anjos, a vontade dos principados e potestades, que de toda maneira só tem um objetivo: destruir os sonhos de Deus entre os homens de toda a terra. Eles não permitem que os homens sejam abençoados por Deus. E assim, entrando nos homens, cumprem a vontade deles. Isso é uma coisa tremenda, meus amigos. É chocante. Eu não poderia permitir que esse comentário, do qual eu venho dissertando, passasse sem essa colocação da grande tristeza de Jacó. Então, meus irmãos, Jacó teve que fugir daquela cidade. E Deus teve que intervir para que ele e os seus não fossem mortos, assassinados. E assim não se anulasse definitivamente as promessas que Deus fizera a Abraão, Isaque e agora Jacó, que era herdeiro daquela promessa. Deus havia feito um pacto diretamente com ele, para que se revelasse essa glória ao mundo. Moisés nos escreve essas situações, na verdade, para nosso conhecimento, sim, mas também delatando as obras infrutuosas das trevas. É assim que eu enxergo, é assim que eu ensino, é assim que eu dou instrução, para que você possa ver o grande valor da subversão dos anjos em sua rebelião, destruindo o sonho de Deus nos próprios homens. Deus disse a Jacó: levanta-te, capítulo 35, verso 1, sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, olha a coisa tremenda, o temor de Jacó: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Olha que coisa tremenda. Como nós sabemos, os deuses estranhos que vinham lá da região de Labão, que realmente amava deuses estranhos, mas não amava o Deus vivo de Abraão, Isaque e Jacó. Então disse Jacó: levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, os brincos e os enfeites que estavam em suas orelhas. Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Aqui está a revelação que eu estou falando. E o terror de Deus era: Deus impediu que Jacó e seus filhos fossem assassinados, mortos por causa da maldade, da perversidade de Simeão e Levi. Se Deus não intervém aqui, senhoras e senhores, a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó se acabaria, se anularia aqui. Por quê? Por causa dos erros de Simeão e Levi? Não simplesmente, mas por causa dos anjos que entram e saem nos homens. E estabelece o seu querer e o seu propósito para que a grandeza de Deus não se revele nos mesmos homens. Mas, pastor, ninguém nunca teve coragem de falar uma coisa dessa? Sim. Sabe por quê? Porque a revelação se dá em Jesus Cristo, que se manifestou
para nos revelar a verdade sobre os anjos e sobre o seu ministério, assim como Paulo também nos revela. E eu posso compreender que lá no Velho Testamento você não vê falar de diabo, você não vê falar de demônios, você não vê falar de principados e potestades malignos. Não, não pode. Eles são revelados no Novo Testamento por Jesus Cristo e segundo a instrução dele através dos apóstolos. Verso 6. E assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Então, meus irmãos, eu quero deixar claro para vocês que desde o princípio os anjos lutaram para que o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação não fosse revelado à humanidade. Aqui é uma das provas dessa grande conspiração. Vamos levar adiante. Nós temos aqui, meus irmãos, prestem bem atenção, a morte de Débora, né? A ama de Rebeca, que foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. E disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Olha que coisa tremenda. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. O sonho de Deus sempre foi ser apresentado ao mundo como um Deus piedoso, misericordioso, compassivo, longânimo, um Deus espiritual. Quando Jacó muda de nome, meus irmãos, Jacó sai do campo físico, moral, social, para o campo espiritual. Israel vem a ser o homem espiritual, aquele que aguentava todo e qualquer tipo de sofrimento, angústia, solidão, dissabor, infidelidades, traições. Ele havia sido provado no mais amargo sofrimento da sua alma com aquela desgraça praticada por Levi e Simeão e Levi. E não perdeu a fé, não perdeu a esperança. Olha que coisa impressionante. Verso 12 diz: e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão, e a Isaque, e à tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Então, meus irmãos, esta magnífica glória que se revela neste momento fala de uma intimidade espiritual entre Deus e Israel. Israel, meus amigos, é um nome dado a Jacó. Jacó, o homem espiritual, sofredor, aflitivo, um homem que vivia debaixo de uma pressão violentíssima, mas que não perdia de maneira nenhuma o equilíbrio para com o seu Deus. Então ele recebeu o nome Israel.
O engraçado é que Paulo nos escreve e diz que nem todos que são de Israel são israelitas. Ele está dizendo assim, nem todos que são descendências de Jacó são Jacózinho. Ele está dizendo assim, nem todos são espirituais. Nem todos têm entendimento, discernimento, sabedoria, e nem todos têm piedade, caridade e fraternidade como Jacó, como Israel. Nós vamos estar vendo isso acontecer logo mais na frente. Então, vamos entender uma coisa interessante. O nascimento de Benjamim, a morte de Raquel, é uma coisa muito interessante. Nós vemos também os descendentes de Esaú no capítulo 36. Passamos, meus irmãos, por um momento delicado. Entramos no capítulo 37, aqui você vai ver grande conspiração de novo. A conspiração, a rebelião, a desobediência, a independência, a apostasia. Ser o homem do pecado, os filhos da perdição, apóstatas, subversivos, parece ser o dom perfeito daqueles filhos de Jacó. Então você só vai compreender essa realidade quando você entender que os anjos, meus amigos, assim como hoje nós vemos acontecer, e nós descobrimos o diabo, Satanás e seus anjos, os seus demônios fazendo a obra da maldade na humanidade, nós começamos a ver que essa obra já vem desde o princípio, como eu já te mostrei em Gênesis. Agora o homem é como um de nós, maldoso, perverso, mentiroso, falso, desobediente, submisso, morto. Que coisa, que vantagem o homem tem de ser igual àqueles deuses, igual àqueles anjos. Então eu quero levar você essa mensagem agora. Chamo sua atenção para que você preste atenção em cada palavra que eu vou estar pronunciando. Então, meus amigos, nós entramos no capítulo 37 do livro de Gênesis. São histórias narradas. Como você sabe, nenhuma escritura, nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados por Deus. E assim como falaram, Deus também nos inspira para interpretar, para elucidar, para revelar os valores ocultos atrás de cada palavra. Deus nos dá a oportunidade, pelo Espírito de sabedoria e de revelação, compreender e entender perfeitamente os objetivos e os propósitos de Deus. Vamos entender aqui algo muito interessante acerca de José, porque ele é vendido por seus irmãos. Como você sabe as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração dos homens, estas coisas é que Deus revelou aos que o amam. Quem são os que amam a Deus? Aqueles que guardam a sua palavra, zelam da sua palavra, preservam a sua palavra, retêm a sua palavra e, sobretudo, a mantêm na sua memória como algo extremamente precioso, que não pode perder a essência. A essência é o entendimento. É o discernimento que vem pelo conhecimento. É isso que eu divido com você. E Deus nos revela tudo isso pelo seu Espírito. O seu próprio Espírito, porque o Espírito de Deus, ele penetra as profundezas de Deus. Deus nos faz conhecer as profundezas dele, quanto mais as profundezas dos próprios homens. Quanto mais as profundezas do próprio Satanás, o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo Satanás
que engana todo mundo. Então vou dividir com você a glória desta revelação. José é vendido por seus irmãos. Gênesis capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Peregrinação de Isaac e do próprio Abraão. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Olha que coisa tremenda. E estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia uma má fama deles a seu pai. José trazia, presta bem atenção, uma má fama deles. Eram todos perversos. Não era um só. Eram todos de má índole. Eram todos rebeldes, meus amigos, desobedientes e submissos ao Pai. Eram todos desmazelados, negligentes, soberbos, arrogantes, presunçosos, altivos. Eram todos impiedosos, não se importavam de ter conhecimento de Deus na vida de seu pai. Não se importava com as promessas de Deus, com a sua palavra sobre a ressurreição, oferecida a Abraão, Isaque, Jacó, seu pai, em benefício de todos os homens da terra. Eles não se importavam. Como diz o ditado, eles eram zoeiros. José era zeloso, cuidadoso, atencioso e preservador, conservador, daquilo que aprendera de seu pai, seu avô Isaque e seu bisavô Abraão. José, atencioso, leal, fiel, dedicado a seu pai, infelizmente, tinha que trazer as más notícias de seus próprios irmãos, para que seu pai não fosse enganado, surrupiado, lesado. José trazia consigo caráter, postura, conduta. José tinha personalidade e já conservava em si a natureza divina de seu pai, os ensinos e instruções de seu pai. José imitava seu pai, buscava ter o seu comportamento e já trazia consigo a imagem de seu pai. Zeloso, cuidadoso, atencioso, era extremamente habilidoso para todas as coisas que seu pai ensinava e instruía. José era cheio de amor, dedicado, manso e humilde, mas era justo, reto e verdadeiro. E com muito pesar, com certeza, trazia a má fama de seus irmãos a seu pai. Que coisa tremenda! E por esta razão, José sofreria muito. No verso 3 diz: E Israel, isto é, Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. É muito interessante nós pararmos aqui para meditar. Por que José fez uma túnica de várias cores para seu filho José? Só porque ele era o mais novo? Não. Porque José tinha os predicados que agradavam a Deus. E Jacó já sabia disso. Ele não podia dar aquela túnica que simboliza herança e cobertura espiritual para pessoas irresponsáveis, negligentes, perversas, assassinas, cruéis, desleais, traidores, infiéis a Deus. Ele não poderia fazer isso. Ele não poderia fazer isso, mas fez aquela túnica
com muito amor e dedicação a José pela sua lealdade, pela sua fidelidade, pela sua obediência, pela sua dedicação, pelo seu zelo e cuidado com as coisas de Deus que ele aprendera de seu pai Israel, Jacó. Veja que coisa interessante. Aquela túnica de várias cores simbolizava a riqueza espiritual em seus valores. Dedicação, lealdade, fidelidade, obediência, submissão. Simbolizava o desejo ardente que José tinha de agradar seu pai, sendo não somente filho, mas amigo de seu pai. Fiel como escudeiro, alguém que se dedica e cuida plenamente de seu pai, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra. Seu pai fez essa capa por gratidão, pelo caráter, conduta, postura que José tinha. Uma personalidade intocável, uma natureza irrepreensível. José, até aqui, não tinha experiência com Deus, mas tinha um comportamento impressionante, invejável, e uma imagem intocável. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos. Olha lá. E por que amava mais José do que a todos os irmãos? Você já sabe. Aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Eles só falavam com José com soberba, arrogância, presunção, altivez, raiva, ira, cólera, vontade de bater, de destruir, de matar José. Eles tinham uma inveja de José impressionante, mas eles não olhavam para o seu nariz. Eles não olhavam para si mesmo, para ver o quanto eles eram de má índole, perversos, mentirosos, falsos, dissimulados, sem vergonhas, mau caráter. Eles não olhavam para si. Mas tinham inveja de José, porque José agradava ao pai, e o pai agradado fazia tudo por José. É como Deus, quando se agrada de um filho, que agrada a Deus, Deus vai fazer tudo por ele. Vai entregar tudo a ele. Porque conhece o seu coração, sua lealdade, sua fidelidade. Então a raiva deles por José é porque sabia que o pai, Jacó, Israel, amava profundamente José e que o coração do seu pai era de José, não deles. Quem você acha que está por trás de tudo isso? Vamos analisar. Eles não falavam com José pacificamente, mas impiedosamente, malvadamente, perversamente, ameaçando-o a todo tempo. Veja coisa interessante. No verso 5 diz: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais, quer dizer, eles mais velhos. Aqui está um grande mistério. Eles mais velhos, mais experiência de vida, ainda que não aceitavam a Deus e não serviam a Deus, olha que coisa, não obedeciam a Deus, não se importavam com as promessas de Deus, ainda que eles não estavam nem aí com as coisas da ressurreição, da vida eterna oferecida a Abraão, Isaac e Jacó, eles sabiam que aquele sonho era de Deus. E que José, meu amigo, minha amiga, era já escolhido de Deus enquanto eles não eram. Prestemos atenção nessa realidade. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado.
José na simplicidade, na humildade, sem entendimento e sem discernimento da maldade que estava no coração daqueles homens, ou dos anjos que usavam aqueles homens para barrar o sonho de Deus, agora na vida do próprio José. José não teve esse discernimento. Abriu a boca e falou, e disse, verso 7, eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Eis que o meu molho se levantava. E também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Veja que eles tiveram discernimento instantâneo. Eles tiveram a revelação instantânea. É como se o próprio Deus falara no entendimento deles, ó, José será rei, e vocês vão se dobrar a eles. Essas serão as vossas oportunidades. Vocês não me agradam, vocês são soberbos, arrogantes, presunçosos, altivos. Eu vou levantar esse manso, esse humilde. Eu vou levantar esse coitadinho aqui, que vocês não amam, não gostam dele, porque ele é amado de Israel, Jacó, meu servo. Vocês querem destruí-lo, mas vocês vão se ajoelhar diante deles. Eles já sabiam disso. Deus avisara e eles entenderam. Mas o coração deles era duro demais. Assim é como o coração de muitos que não aceitam os escolhidos de Deus, os ungidos de Deus, e que não querem de maneira nenhuma que os ungidos reinem sobre eles com a sua sabedoria, inteligência, discernimento, conhecimento, e querem destruir, matar, aniquilar, para que o projeto de Deus não se estabeleça. Isso é algo impressionante, é extraordinário nós pensarmos isso. Que aqueles homens, filhos de Jacó, isto é, Israel, embora não sejam israelitas espirituais, mas são descendência, assim como muitos também hoje não são espirituais, mas são descendência, servem a serviço dos anjos para destruir os escolhidos de Deus, para que o projeto de Deus não se estabeleça e não prevaleça, cumprindo a vontade do grande dragão, a antiga serpente, destruindo o sonho de Deus. Assim foi com José e assim com os ungidos de Deus ao longo da história. Sinto muito, mas essa é a realidade. Sabe, meus irmãos, meus amigos, esse momento é muito importante. A história de Jacó, seus filhos e José é uma história muito interessante. Assim a gente vê a igreja atual. A gente vê a igreja como exemplo. Jacó era a igreja de Deus. Seus filhos eram a igreja de Deus. E dentre os filhos de Jacó, de Israel, assim como dentre os filhos da igreja, todos são chamados para cumprir o projeto do Deus vivo. Mas a insensatez, a loucura, a desobediência e submissão, a rebelião, a prevaricação, a conspiração, a apostasia e a subversão impedem Deus de abençoar tais pessoas. Mas quando aparece um que agrada ao coração de Deus, e Deus revela que ele será, dentre todos, um escolhido para dar continuidade ao projeto de Deus, os demais querem destruí-lo. Querem destruí-lo assim como os irmãos José quiseram destruí-lo. Eu fui vítima disso e ainda hoje sou vítima disso. Quantos não querem a minha destruição, a minha desgraça, a minha ruína, meus irmãos, por não aceitarem a obra que Deus fez na minha vida? Assim como os irmãos José não aceitavam a obra de Deus na vida dele.
E quantos mais, assim como eu, não suportaram e se entregaram e entraram no sistema da malandragem? Que malandragem, pastor? Entraram no sistema também do ódio, da ira, da raiva, da rebelião, da prevaricação. Entraram no sistema da independência, da conspiração, da apostasia. E passaram a viver o mistério da injustiça em toda a sua subversão, e o sonho de Deus foi anulado na vida de tal pessoa. Graças a Deus que, assim como José, eu estou aqui, sigo os passos de José, e ele é um grande exemplo na minha vida. Um homem que não se dobra à injustiça, não se dobra à mentira, e que enfrenta a solidão, a angústia e as prisões, mas que não nega o seu Deus. Então esse é um momento muito importante, onde eu quero chamar a sua atenção. E veja a coisa interessante. Então lhes disseram aos seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Então veja, eles não queriam que José fosse aquele a quem Deus ungia para reinar sobre eles e ter domínio sobre eles. Isso aqui, meu amigo, não é só a delação do caráter daqueles homens. Mas aqui eu quero revelar para você as forças ocultas atuantes. Hoje se fala, aquela pessoa está possuída pelos demônios. Aquela pessoa está possuída pelos principados e potestades, pelas hostes espirituais da maldade. Eu pergunto, quem estava na vida daqueles homens então? Para tamanha maldade que viriam fazer, que já fizeram antes e que dariam continuidade a fazer contra José. Então é necessário que a gente possa pensar, refletir, meditar e buscar pela justiça de Deus, o nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua piedade, pela sua caridade e fraternidade, entender quem estava na vida daqueles homens e por qual propósito. Vamos analisar. Olha a coisa tremenda. Verso 8. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Você sabe o que significa tanto mais o aborreciam por seus sonhos e suas palavras? Não se esqueça, eles eram filhos da aborrecida. Sabe o que significa isso? Como você sabe, eles tinham um grande aborrecimento por José, por causa dos seus sonhos e por suas palavras, que eram inspiradas por Deus, pelo Espírito de Deus, pelo entendimento de Deus que lhes dava o sonho. Aliás, eu já falei tantas vezes que Deus fala por sonhos, visões, revelações. Deus não precisa de anjos para os seus homens. Ele mesmo se manifesta em sonhos, visões e revelações. Por isso, no meu ministério não tem anjo. Mas não é agora, é desde o princípio. Não existe anjos no meu ministério. Existe sim o Espírito do Deus vivo, o Espírito da verdade, o Espírito de sabedoria e de revelação, desde o princípio, que atua no conhecimento, me dando entendimento e discernimento para interpretar os propósitos e os projetos de Deus em seus ideais. E o que eu quero dizer para você? Que este verso me é muito interessante. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Isto é, por isso, lhe causavam horror a José. Causavam horror a José. Porque tinham por ele aversão. E tinham por ele
desagrado, a alma deles não aceitava José. Eles estavam possuídos. Com ele, isto é, contra José, tinha um grande mal-estar. Abominavam e procuravam cada vez mais levar José à indignação e ao ódio. E tudo por quê? Eles sabiam a péssima qualidade de conduta, caráter que eles tinham. E sabiam o quanto José era digno, leal e fiel, não somente agora amado por seu pai, mas agora também amado por Deus. E confirmada esta revelação, amado porque Deus lhes dava sonho, já prevendo o futuro dele. Que coisa tremenda. Então, por isso, causavam a José muito sofrimento, desgosto e muita contrariedade. Você não pode esquecer que eles eram filhos da aborrecida. Então, em todo o tempo, demonstravam não gostar de José, não querer José. Lhe causavam tédio, fastio, o entediavam, o enfadavam, perseguindo, gritando, esbravejando, ameaçando, querendo bater. Detestavam José. Zangados, apoquentados, viviam enraivecidos, meus amigos, preocupados com José e enfurecidos, sentiam por ele horror. É isso que a palavra está dizendo. E por ele sentiam horror e em todo o tempo o provocavam e maquinavam o aborrecimento contra José, a fim de execrá-lo. O odiavam intensamente. Que coisa tremenda. Eu não sei se você já assistiu, mas eu recomendo. Tem um canal aí que apresentou, né, a história de José, não é isso? A história de José. Se você puder, uma novelinha aí de poucos capítulos. Essa eu recomendo para você olhar os valores espirituais. Não aquelas cenas eróticas. Você é fora disso. Veja as coisas espirituais. Veja a mensagem e você verá coisa tremenda. Só que eu já prego de José há muitos anos, não é agora. Tá? A novela, para mim, não me acrescentou nada. Mas para você talvez me acrescente. Retenha o que é bom. Então, meus amigos, olha a coisa interessante. Quando nós entramos no verso 10, verso 9, e sonhou ainda outro sonho, quer dizer, Deus está sabendo de toda a maldade que está no coração daqueles filhos de Jacó, mas ele escolheu José. Ele amou José, porque José amava Jacó, amava a mensagem de seu pai, os ensinos e as instruções de seu pai e tudo que seu pai falava acerca da ressurreição, da cidade eterna, do Deus vivo. José estava magnificamente apaixonado por Deus e Deus agora se apaixonava por José. Deus ama os que o amam. Está escrito. E os que de madrugada lhe buscam. Quando uma pessoa se chega a Deus, Deus se chega mais a ela. Quando uma pessoa busca Deus, Deus busca a pessoa. Quando uma pessoa se achega a Deus, Deus se achega a ela. Eu sou um exemplo vivo dessa realidade. Então, e sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Olha que coisa tremenda. Um sonho explícito. Uma demonstração que Deus estava dando a eles de que José era o escolhido.
José era o ungido. José era aquele que estabeleceria a confirmação da fé, da ressurreição, do evangelho pregado a Abraão, Isaac e Jacó. José seria continuidade e que eles se dobrariam a José de novo. Olha que coisa tremenda. Meus amigos. E, verso 10, contando o sonho a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe. Vê aqui, eu vejo a ingenuidade de Jacó ou a preocupação de Jacó em ver o mal que seus filhos poderiam fazer a José. E agora? Por que Jacó, isto é, Israel, repreendeu José? Porque achava José presunçoso? Ou porque ele se preocupou que seus filhos, aborrecidos, filhos da aborrecida, poderiam fazer contra José? Ou porque ele vira que José foi ingênuo ao delatar ou relatar estes sonhos àqueles homens tão perversos? José não via maldade, mas o pai já tinha grande experiência. Afinal, já sofrera demais. Vamos entender. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e lhe disse: que sonho é este que sonhaste? E fez a pergunta: porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Ora, eu retiro tudo que eu digo para dizer, Jacó também não aceitou a ideia de Deus? Em que também ele, que representava o sol, olha que coisa, e a lua, esposa, toda a igreja com ele, e todos os que contaram, inclusive os outros filhos, os 11 filhos, se inclinariam aos pés de José. A revelação era muito grande. Nem o próprio Israel, isto é, Jacó, aceitou a ideia de inclinar-se perante o filho. Assim você para pensar dentro da igreja, quando alguém é revelado por Deus que será o líder futuro, que vai reinar, que vai dominar, que Deus está com ele, que vai ungí-lo. A preocupação, vamos destruir esse homem, senão esse homem vai tomar a igreja de nós. Isso aconteceu comigo. Coincidência muito grande. Eu fui ordenado pastor 2 vezes. 2 vezes. Eu tenho 2 ordenações pastoral. Uma pelo presidente da igreja, pastor Olavo. Mas o conselho da igreja não aceitou. Eu não vou entrar em detalhes, mas o tempo passou. E a unção era tanta, e a igreja crescia tanto, que no dia 25 de dezembro de 1996 eu fui ordenado pela 2ª vez pastor. Eu soube esperar o tempo de Deus. E aceitei toda sorte de aborrecimento, injúria, desprezo, descaso. Eu venci. Eu não me fiz pastor. Eu não me ordenei pastor. Eu não sou um impostor, meus amigos. Eu fui ordenado 2 vezes. Uma pelo pastor Olavo, juntamente com o pastor José Prado e com hoje falecido pastor da banda Atos 2, que me fugiu o nome no momento, pastor Praxedes. E depois fui ordenado pela 2ª vez, lá no Tatuapé, na sede da antiga igreja, IEFA, Igreja Evangélica do Fundamento Apostólico. Fui ordenado pela 2ª vez. Mas para chegar até lá, eu comi o pão que o diabo amassou. Humilhação, descaso, desprezo, necessidades materiais. Não passei fome porque Deus era comigo, mas me foi recusado
o salário digno de pastor. Ainda que a igreja crescia de modo impressionante, e eu me alegrava, porque eu sempre disse, se eu for lavador de banheiro, eu quero ser o melhor lavador de banheiro. Se eu for um cozinheiro, eu quero ser o melhor cozinheiro. Se eu for um evangelista, eu quero ser o melhor evangelista. E era o que eu era no rádio. Eu pregava o evangelho para agradar a Deus, não aos homens. E aquela igreja crescia e crescia e crescia, e foi impossível negar a unção que Deus derramou na minha vida, e assim eu fui ordenado pela segunda vez pastor daquela igreja. O sofrimento eu te conto em outra ocasião. Então, quando os demais filhos de Deus não concordam com a visão e os sonhos de Deus, o escolhido de Deus sofre, meu amigo. E como sofre? Aqui está a prova. Nem o pai estava aceitando se ajoelhar aos pés de José. E falar abertamente isso diante de todos. Vamos ver aqui o verso 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Você sabe o que significa o invejavam? Para pensar. Vamos meditar nisso. O invejavam. É muito importante que nós venhamos compreender a revelação. Elucidar o oculto atrás das palavras nos dá a oportunidade de conhecer o que é verdadeiro e não sermos enganados. Por que muita gente não entende, não compreende a Bíblia? Por falta de paciência, por falta de moderação e sobriedade em buscar a revelação oculta atrás das palavras. Desde o início do meu ministério, há 31 anos atrás, eu nunca tive medo de perder um tempo para buscar o melhor, o néctar da revelação. Eu gosto demais da revelação. Me enriquece, me dá entendimento. Então eu chamo sua atenção aqui. Seus irmãos, olha a coisa tremenda, pois o invejavam. Sabe? Eles invejavam e desejavam possuir aquelas promessas. E queriam gozar eles daquelas promessas que estavam na vida de José, com um caráter exclusivo que era de José. Na verdade, meus irmãos, o objeto daquela inveja era grande demais. Pois Deus ali estava revelando que José fazia parte dos seus planos divinos. José fazia parte do projeto de Deus, de ser engrandecido em toda a terra. Deus queria ser conhecido em toda a terra, o que de fato foi, mas não poderia ser através deles, eles eram iníquos. Como eu já disse, rebeldes, desobedientes, injustos, perversos, prevaricadores, eles eram conspiradores, apóstatas, homens do pecado, filhos da perdição, carregavam consigo o mistério da injustiça. Eles eram subversivos, Deus não podia contar com eles. Mas Deus estava dizendo que levantaria José e lhes daria a oportunidade de se ajoelharem aos pés de José. Que José seria o representante de Deus na terra. E assim acontece com muita gente dentro da igreja visível, que até estão crescendo e estão vindo, mas a inveja os mantinha em grande complexo de inferioridade. E em nome desse complexo, o desejo de destruir José aumentava a cada dia. O desejo de destruir os irmãos dentro da igreja aumenta a cada dia. O desejo de me destruir era extremamente grande.
Temos que destruir esse homem. Temos que dobrar esse homem. Não tem nada que eu faça que dobre este homem. Você deve lembrar. Araújo, não temos planos para você dentro desta igreja. Lembra que eu já contei isso? Araújo, procure outro ministério. Meus irmãos, para onde eu ia com uma mulher e 2 crianças? Se Deus havia me chamado ali. Eu já contei para você. Enquanto o pastor ganhava $5.000 por mês, eu ganhava $200. Vê que disparate tremendo. Eu trabalhava em 3 emissoras de rádio e as pessoas se convertiam de modo espetacular. Enquanto os outros pastores eram todos empresários. Cada um tinha os seus grandes empresas, as suas indústrias, seus comércios. Era eu que atendia 24 horas por dia no meu telefone particular. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu tenho tanta experiência, eu tenho tanta história. Mas não usei de nenhuma delas para maltratá-los ou humilhá-los. Eu suportei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. Eu imitava José. Eu sou um grande imitador de José. Mas eu posso lhe dizer uma coisa. Aquela inveja ardente que aqueles homens sentiu em seus gestos e palavras os tornavam odiosos cada vez mais contra José. E o objetivo era destruir José. Você sabe quantas pessoas já tentaram me destruir? Não só os da minha antiga igreja, como os nascidos dentro da própria igreja que eu dirijo. Por inveja, já fizeram tanta desgraça para me destruir. Calúnia, difamação, injúria, blasfêmia, mentira, processos, prisões. Eu já sofri tanta coisa. Mas nada disso abalou a minha vida. Sabe por quê? Eu tenho um grande exemplo. José. José. Esse cara tinha uma fé visível. Ele lutava contra os anjos e não sabia. Estes outros eram possuídos pelos anjos e também não o sabiam. Eles eram instrumentos dos anjos para destruir o plano de Deus. Coisa tremenda. Vamos lá. Coisa tremenda. Né? Verso 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Já expliquei esta parte. Segundo parágrafo. Seu pai, porém, guardava esse negócio, guardava esses sonhos, essas visões, essas revelações no seu coração. E meditava. E com certeza falava com o pai, falava com Deus. Olha que coisa interessante. Verso 12. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José, disse, pois, Jacó a José, não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele disse, olha só, mansa e humildemente, eis-me aqui. José é um jovem sem maldade, sem malícia. Não imaginava o que estava por trás e quem estava por trás de tanta maldade que vivia. Olha lá. Verso 14. E ele lhe disse, ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho e traze-me resposta. Assim o enviou ao vale de Hebrom e José veio a Siquém. Olha que coisa tremenda. Então José era o homem de confiança de Jacó, isto é, de Israel. Leal, fiel, obediente, justo, reto, digno, verdadeiro, honesto. Cheios de predicados espirituais. Temente, observador de toda a instrução de seu pai, automaticamente observador das instruções de Deus na vida de seu pai. Olha a coisa interessante. Verso 15. E achou-o um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo, que procuras?
E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui. Foram-se daqui. Porque eu ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. Dotã? José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Você sabe o que significa conspiraram contra ele para o matarem? Eu vou dar uma palhinha para você. Vamos analisar juntos. Então, meus amigos, vamos analisar a grande realidade que está atrás desta palavra. Olha lá. O verso 18 de Gênesis 37 diz: e viram-no de longe. Quem viram de longe? Os 11 irmãos. Entre eles, os líderes, Simeão e Levi. E antes que José chegasse a eles, conspiraram contra José para o matarem. Você sabe o que significa isso? Significa que secretamente maquinaram o mal, planejaram contra José ações maldosas, perversas, para assassinarem o escolhido de Deus, para destruírem o ungido de Deus, aquele a quem Deus estabeleceu para cumprir os planos de Deus na terra. Você sabe o que significa isso? Quanta maldade dentro daqueles corações. Eles conspiraram, isto é, objetivaram a sua destruição, desgraça, ruína e morte de José. Conspiraram significa que eles conluiaram entre si, tramaram e maquinaram o mal contra José. Não, nós temos que destruir esse cara. Nós temos que arrebentar, não aguento mais ele. Vamos destruir José. Eu não quero nem saber se Deus tem um plano na vida dele, se não tem, não interessa. Se ele vai ser ou não vai ser rei sobre nós, vamos matá-lo antes que isso aconteça. Meu amigo, a inveja é uma desgraça. Tramaram, confabularam, conjuraram, e conchavaram entre si a destruição e a morte de José. Eu lhes faço uma pergunta, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo. Que espírito estava naqueles homens? Que entidades lhes possuíam? De onde vinha tanta maldade, tanta perversidade, tanta impiedade? De onde vinha tanta rebelião? Porque a briga aqui não é com José. José é o objeto da briga. Aí é que está o mistério da injustiça. José é objeto da briga entre os homens, mas o objeto da briga é com os anjos. Os anjos não queriam que Deus fosse engrandecido, enaltecido na vida de José e usava aqueles pobres mortais irmãos de José, para que Deus, o Criador, não viesse a ser revelado e conhecido no mundo através de José com suas obras. Que coisa tremenda. E isto, meus amigos, é algo impressionante. Então, minha pergunta é, naquela época não existia Satanás? Não existia serpente? Não existia o grande diabo? Não existia o dragão? Existia sim, só não estavam revelados.
como são revelados hoje por Jesus Cristo no Novo Testamento, mas estavam revelados por Moisés lá em Gênesis capítulo 3, como eu já preguei. Quando eles conseguiram destruir Eva, automaticamente destruíram Adão e disseram: agora o homem é como um de nós. Estava lá estabelecido. Aqueles homens, meus amigos, irmãos José, era um com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, ou era um com aqueles anjos? Era um com eles. Falsos, mentirosos, dissimulados, corruptos, enganadores, profanos, prostitutos, mortos, assassinos, cruéis, aleivosos, traidores, desobedientes, insubmissos, injustos, invejosos. Ali estava o caráter de quem? De Deus, não. Estava o caráter do diabo daqueles homens. E veja que Deus não lhes imputa o pecado quando já demonstra de antemão que eles se ajoelharão aos pés de José para alcançarem os benefícios das bênçãos de Deus na vida de José. Que Deus tremendo! Ele já conta o futuro antecipadamente, perdoando ao homem o seu pecado, envergonhando quem? Os anjos, cujo objetivo é que Deus não seja conhecido em toda a terra. Que coisa tremenda! E a minha pergunta é: que espírito estava na vida daqueles homens? Agora você compreende. Vamos dar sequência aqui, verso 19. E disseram os conspiradores, os conluiadores, disseram entre si os maquinadores, disseram entre si, meus irmãos, os tramadores da morte de José. Eis, lá vem o sonhador Mó, desdém, escárnio, injúria, desprezo, humilhação. Vamos matá-lo. Olha que coisa. Verso 20. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Meu amigo, quem estava neles? E veremos o que será dos seus sonhos. Quem estava naqueles homens? Que tipo de espírito, de entidade estava neles? Os anjos estavam neles. Os anjos entram e saem das criaturas a hora que eles querem. O importante é cumprir o objetivo do grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo Satanás, que engana todo mundo. Cumprir os sonhos, os objetivos deles, de não permitir que a glória de Deus se revele nos seus ungidos, nos seus escolhidos, naqueles que fazem parte do plano de Deus para estabelecer a glória de Deus na terra. Isso é uma batalha espiritual extremamente grande desde o princípio. Então você só vai entender o que está acontecendo agora com Karl Marx e Friedrich Engels, com a sua filosofia marxista, comunista, socialista, quando você entender a minha pregação. Se você não ouvir, não entender a minha pregação, você não sabe o que os anjos estão fazendo com esses homens para destruir a humanidade e levá-las à condenação eterna. Por isso eu digo a você, um pouco de paciência. Compreenda e entenda. O que eu estou lhe apresentando são fatos. E contra fatos não há argumento. Você vai entender tudo lá na frente, porque eu vou mostrar detalhes, desde o nascimento de Karl Marx até a sua morte, como ele foi usado para subverter todos os valores de Deus na Terra e levar a humanidade à incredulidade, ao ateísmo, ao comunismo, apartando os homens inteiramente de Deus. Esteja atento. Isso aqui é só uma prova. Ali, meus amigos, estava consumada aquela ideia, aquele conluio, aquela trama, aquela conspiração. Veremos que será dos seus sonhos, que é um desafio contra Deus. Um desafio contra o Criador.
Quem estava falando na boca daqueles homens? Tanta maldade, tanta perversidade. Quem estava apostando? E veremos o que será de seus sonhos. Veremos o que será desse Deus que deu esses sonhos para ele. Vamos ver quem pode mais. Nós, os anjos falando, ou ele? Só que Deus tem os seus mecanismos, meus irmãos. Olha o verso 21. E ouvindo-o Rúben, olha só, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiraremos a vida. Olha lá, Rúben era o mais velho. Tocado, evidentemente, por um sentimento de piedade, não lhes tiraremos a vida. Olha que coisa tremenda. Também lhes disse Rúben: não derramei sangue. Olha que coisa tremenda. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Coisa tremenda, hein? Disse-lhe Rubens, olha lá, não derramei sangue, ponto e vírgula. É nosso irmão, filho de nosso pai. Não conseguiremos conviver com essa ideia de que nós mesmos o matemos. Olha que coisa tremenda. É ou não é o caminho do Senhor na tormenta? É sim. Como eu gosto desse texto. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Quer dizer, para o matar. Para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia consigo. Olha a coisa tremenda. José honrava seu pai e o dignificava, e trazia consigo aquela túnica de cobertura como um sinal de que ele era um escolhido de seu pai. Um escolhido de Deus, evidentemente. E olha que coisa tremenda. Verso 24. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia. Não havia água nela. Quem sabe, para que ele morresse afogado. Não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão. Frios, calculistas, impiedosos, perversos, possuídos. Na verdade, possuídos, impiedosos, possuídos, aborrecedores de Deus, cruéis, irreconciliáveis, invejosos, possuídos. Como você sabe, no Velho Testamento não se fala de demônios. Porque lá era o ministério dos anjos. Jesus, quando vem, é que desvenda a glória destes infelizes anjos, assassinos cruéis, reservados em cadeia da escuridão para a eternidade. E ainda uma parte deles, juntamente com Satanás e seus anjos, está na terra, fazendo o quê? Enganando a humanidade, assim como enganaram no Velho Testamento. É uma coisa tremenda. Eu conheço cada detalhe dessa revelação. Não posso ficar falando isso agora. Mas vejam. E levantaram os olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Essa companhia de ismaelita aqui são os descendentes de Ismael, filhos do erro de Abraão com Agar. Lembra que eu preguei lá na primeira parte? Olha, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Olha que coisa tremenda. Os planos de Deus, eles vão se confirmar, quer os anjos queiram ou não, vão se confirmar.
Olha a coisa tremenda. Então, aí entra Judá. Judá é figura. Ele foi movido ali pelo Espírito de Deus. Por isso que Judá é a única tribo que não serviu ao tabernáculo, é figura. E Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Olha que pergunta tremenda. Ele não falou isso de si mesmo, senhoras e senhores. Ele falou isso porque o Espírito de Deus estava atuando ali, em defesa de José, para cumprir o projeto de Deus. Então, Judá foi compelido naquele momento, compungido naquele momento, para desviar aquilo que antes também era a sua intenção, agora mudara. E ele leva à reflexão, né? Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Que coisa tremenda. Nos anais da história mostra que, por causa disso, Judá recebeu benefícios, porque interveio em favor de José. Coisa tremenda. Verso 28. Passando, pois, os mercadores medianitas tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, angustiado, aflito, atordoado, acreditando até que José estava morto. Tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu, aonde irei? Ele era o mais velho, responsável. Então, tomaram a túnica de José e mataram o cabrito. Mataram o cabrito e tingiram a túnica no sangue. Olha que coisa. E enviaram a túnica de várias cores. E fizeram levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? Você está entendendo o que é conspiração? Conspiração é impiedade, perversidade, maldade, frieza. Conspiração é cálculo. A pessoa calcula a intensidade da sua maldade, da sua perversidade. Ela calcula, ela pensa, ela reflete. Ela é fria, ela é calculista, ela é maquiavélica. Sabe o que eu lembro? Que a criação ficou sujeita à conspiração. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Porque toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora, tentando se livrar da conspiração dos anjos. Então, eu chamo sua atenção. E conheceu-a Israel, isto é, Jacó, e disse: é a túnica de meu filho. Preste bem atenção. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Olha que coisa tremenda. Olha o que levou àquela conspiração. Imagina como agora estava despedaçado o coração de Jacó. Como estava despedaçado o coração de Israel. Como estavam agora os seus sentimentos, sua fé, sua esperança, seu filho amado. Abalado, com certeza. Angustiado, aflito, temeroso.
quantas questões, quantas perguntas em seu coração. Onde estava Deus que não protegeu seu filho? E a frieza dos assassinos cruéis, aborrecedores? Que coisa tremenda. Verso 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus ombros e lamentou a seu filho muitos dias. Meu amigo, para pensar que frieza espetacular naqueles filhos. Ali estava reinando o quê naqueles 11 filhos? Para pensar. Estava reinando a morte, o inferno, a mentira, a falsidade, o fingimento, a deslealdade, a infidelidade, a injustiça, a maldade. Ali estava reinando a força de quem, meus amigos? A força de quem estava naqueles homens? Verso 35. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer a meu filho até à sepultura. Assim o chorou seu pai. Coisa tremenda. Os filhos não tinham dó nem piedade do pai. Eles não tinham compaixão nem comiseração do pai. Para eles, um problema estava solucionado. O filho estava longe e não reinaria sobre eles. E quem sabe lá se José sobreviveria, meus irmãos, nas mãos daqueles medianitas, vendedores, perversos também, que eram. E os medianitas, olha lá, venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Aqui começa uma nova história. E de novo você verá quanta conspiração. Aqui eu deverei falar menos. Queria mostrar apenas a conspiração, a rebelião, a prevaricação, a independência, a maldade, o aborrecimento dos 11 irmãos de José, os filhos, a maioria filhos lá aborrecida, e o sofrimento de Jacó. Quem está por trás de tudo isso? Então, meus irmãos, é muito importante que nós possamos entender e compreender essas realidades. E nós vamos estar mostrando muita coisa para que você possa ter conhecimento. José padece muito no Egito. José sofre muito no Egito. Toda sorte de conspiração. Por mais leal, honesto, digno, verdadeiro que fosse, José sofreu conspiração com a mulher de Faraó. Foi dramático aquela situação. José apanhou muito no Egito. Sofreu muito. Prisões, calúnias, difamações, juros, blasfêmios, mentira de toda sorte. Mas, como eu já disse, nada abalou a fé de José. Nada abalou seu caráter, sua postura, sua conduta. Nada abalou a sua personalidade. Nada abalou a sua natureza divina, nem o seu comportamento. Nada abalou a imagem de José, ele tinha viva dentro dele a fé e a esperança da ressurreição que aprendera de seu pai Jacó, isto é, Israel. José confiava em Deus. E ainda que tudo lhe parecia diverso, ele tinha esperança em Deus. E não perdia esta esperança. Ele não se movia daquela fé. Algo simplesmente impressionante. Nós vamos dar continuidade a isso.